Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a você que está me vendo agora ao vivo. Olá, você que está me vendo gravado. Então, eu estou iniciando hoje uma sequência de 21 lives. Fevereiro é o mês do meu aniversário. Dia 22 de fevereiro é o dia do meu aniversário. E eu decidi fazer esses 21 dias de live, começando hoje até o dia 21 de fevereiro. E todos os dias eu vou trazer um tema para que você performe mais, para que você melhore os seus resultados. Então já salva na tua agenda, tá? Já coloca aí um lembrete na tua agenda. Todos os dias, às 12h12, nós teremos aí 20, 30 minutos de live. Não mais do que isso, eu quero ser bem objetivo em todas essas lives, tá bom? Então, boa tarde, Liane, boa tarde, Ceci, boa tarde a todos aí que estão comigo. Então, vamos conectando. Já envia aí, já manda para as pessoas, já convida teus amigos, tá? Fala que teremos aí essa... Obrigado, amiga, obrigado, tá? Recebo os parabéns. Então, como falei, dia 22 é meu aniversário e vamos lá, né? Até a véspera do meu aniversário, a gente vai cumprir aí essas lives diárias, tá bom? Boa tarde, Daniela. Então, vamos lá, gente. Vamos começar nossa live de hoje. Afinal, como eu falei, é uma live rápida, no máximo 30 minutos, então quero ser bem objetivo. Eu quero trazer agora que você imagine a seguinte cena, tá bom? Imagina que um dia você acorda, tá? E você se vê rodeado de gigantes. Você se vê rodeado de vários gigantes. E você não entende o que está acontecendo ali. Você não entende as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Você nem entende o que esses gigantes estão te falando. E aí você começa com o tempo a perceber que se você fizer a mesma coisa que esses gigantes fazem, eles já não te dão tantas ordens, eles já não são tão grossos contigo, eles já não brigam contigo, tá? E aí, o que acontece? Com o tempo você vai crescendo, os gigantes eles vão sumindo, e um dia você acorda e vê ali na tua frente uma criatura pequenina olhando para ti. Então, o que eu estou dizendo com isso? Isso é exatamente a metáfora da nossa vida. Quando você nasce, quando você desperta para o mundo, você está rodeado de gigantes, que são teus pais. E basicamente, eles começam a te dar ordens, que você nem entende direito o que eles estão falando. E na medida que você entende que fazendo exatamente a mesma coisa que eles fazem, eles vão parar de brigar tanto contigo, você acaba copiando os comportamentos do teu pai, da tua mãe e das pessoas que cuidaram de ti quando era criança. E aí se forma o que nós chamamos de autoimagem. A nossa autoimagem ela é formada exatamente nessa época, na época que somos criança, na época que estamos vendo esses gigantes ao nosso redor, que nada mais são do que os nossos pais. E aí a nossa autoimagem ela é formada e nós passamos a agir tal qual os nossos pais agiam ali quando a gente nasceu. E aí, com o tempo, nós vamos acreditando naquilo, nós vamos agindo tal qual essa autoimagem foi construída. E aí nós nos tornamos um adulto. E aí o tema dessa live é exatamente abordar os 3 eus da nossa autoimagem. Como assim, PK? Como assim os 3 eus da autoimagem? Eu poderia falar muita coisa sobre a autoimagem, mas eu queria começar essa nossa jornada de lives falando sobre os nossos 3 eus e o que fazer para mudar a nossa autoimagem de verdade, a gente construir essa autoimagem que vai nos ajudar a performar muito na nossa vida, tá bom? Então, quais são os nossos 3 eus, tá? Que compõem a nossa autoimagem? O primeiro é quem realmente eu sou. É quem eu sou na essência. Esse é o meu primeiro eu. O meu segundo eu é quem eu acredito que eu sou. E normalmente, esse segundo eu é um eu negativo. É a minha autoimagem distorcida. Tá? Eu vou falar sobre cada um deles daqui a pouco. E o terceiro eu é quem eu finjo ser. É quem eu pareço ser para as outras pessoas.
tá bom? Então, me explica melhor, PK, como é essa questão dos 3 eus. Quem realmente eu sou? Quando eu sou criança, na minha essência, eu sou uma criança pura, eu não tenho crença negativa, eu não tenho nenhuma crença limitante. Eu sou aquele ser que acabou de vir ao mundo, que se viu cercado de vários gigantes, e ele é um ser humano na sua plenitude, tá? Um computador ali em branco, pronto para ser programado. Então, esse é quem eu realmente eu sou. E eu vou crescendo, tá? Eu vou crescendo, eu vou convivendo com outras crianças, eu vou para o colégio, eu me conecto com outras crianças. Aqueles gigantes que cuidam de mim, eles são pessoas que têm muitas crenças limitantes, eles são pessoas que têm uma autoimagem muito negativa. Então eu vou absorvendo muito disso. Eu vou absorvendo muito dessas características, muito das coisas que as pessoas acabam falando para mim, e eu vou construindo o meu segundo eu como se fosse uma camada, tá? Entende? O meu verdadeiro eu, a pessoa que eu nasci, a minha essência, quem eu sou, ela vai sendo coberta por uma outra camada, que é a camada que eu acredito que eu sou. Essa autoimagem negativa, das pessoas me apontarem, falarem que eu sou uma criança burra, que eu sou uma criança indisciplinada, que eu sou uma criança que é uma companhia ruim para outras crianças. Então eu vou sendo coberto por essa camada, essa autoimagem negativa, e eu acabo crescendo e me tornando essa pessoa negativa, com essa autoimagem negativa. Isso é muito forte, principalmente na minha adolescência. Quando você é adolescente, você sai da fase da infância e se torna adolescente, com todas as questões hormonais, mudanças corporais. Então a tua autoimagem, ela fica muito distorcida. E aí eu acabo cobrindo a minha essência, que era a minha essência lá quando eu era criança, ela acaba sendo coberta e eu acabo criando uma autoimagem negativa, que é a imagem que eu acredito que eu sou. E aí, para me proteger, como eu acho que eu sou essa capa ruim, eu sou essa autoimagem ruim, para me proteger, eu acabo criando uma outra capa, que é quem eu finjo ser. Então, quando eu me torno um adulto, quando eu passo dessa adolescência e eu me torno um adulto, eu acabo construindo um terceiro eu, que é quem eu finjo ser para as outras pessoas. E aí, eu acabo construindo essa armadura, essa capa, essa proteção, e eu vou viver uma vida que nada mais é do que um grande fingimento. E hoje, mais do que nunca, né, com essa questão das redes sociais, de você colocar uma vida perfeita ali nas redes sociais, mais do que nunca isso está muito à tona. Então eu acabo vivendo durante muitos anos essa capa que eu finjo ser, né? Então eu acabo me tornando essa pessoa que eu nem lembro mais quem eu era, eu nem lembro mais da minha essência. Eu foco muito nessa minha autoimagem negativa, que ela foi construída aí ao longo de muitos anos, principalmente dos 7, 8, 9 anos, adolescência, início da fase adulta. Então, ela é uma capa muito grossa, uma capa muito forte, e eu coloco ali uma capa menor, que é quem eu finjo ser. E aí uma coisa que você tem que perceber é o seguinte: sempre que alguém te fala algo e isso te machuca, e alguém te fala qualquer coisa, tá? Uma coisa negativa, fala alguma coisa para ti e isso te machuca, é porque isso atingiu essa capa que você acredita que é. E não necessariamente isso é uma verdade para você. Então, quando alguém fala, por exemplo, você é uma pessoa muito, sei lá, alguém chega para ti, você é muito inconveniente, alguém te fala isso, e isso te machuca, é porque dentro desse teu segundo eu, dessa capa do teu segundo eu, existe essa crença de que você é uma pessoa inconveniente. Você construiu essa crença aí ao longo dos anos, ao longo das pessoas que te criaram. Então, se algo te machuca, diz muito mais respeito a ti do que a outra pessoa. Se alguém te fala algo e isso te incomoda, diz muito mais respeito a ti do que a outra pessoa. Então, você não pode acusar ninguém, dizer, o fulano, o cicrano, o beltrano falou alguma coisa e me machucou. Tá? Porque ele bateu ali numa crença que você acha que tem. Então, como você cobriu o teu primeiro eu, a tua essência, como você cobriu ele
com essa capa muito grossa, negativa, você basicamente vai viver a tua vida com muito esforço, tentando polir essa capa mais fina de quem você finge que é. Só que isso torna a tua vida muito desafiadora. Muito, muito desafiadora. Por quê? Porque o teu segundo eu, que é o teu eu negativo, a tua autoimagem negativa, ela vai ser muito atingida. As situações ao teu redor, elas vão atingir muito essa segunda capa. E como você esqueceu o teu eu verdadeiro, como ele está enterrado embaixo dessa camada muito grossa, você não sabe mais quem você é de verdade. E aí você acaba vivendo em função dessa autoimagem negativa e uma luta incessante para fingir quem você não é. Faz sentido, gente, isso? Quem que se vê nessa situação de muitas vezes fingir ser uma pessoa que não é, se coloca numa situação ali, tenta esconder essa capa que você acha que é o teu eu verdadeiro, mas na verdade o teu eu verdadeiro ele está enterrado no meio de toda essa caca, digamos assim, que foi essa autoimagem negativa que você construiu ao longo dos anos, tá bom? Aí você pergunta assim, tá, ok, PK, mas tem jeito? Eu consigo mudar? Claro que tem jeito. Claro que você consegue mudar. Claro que é possível você mudar. Agora, a primeira questão é, quando eu falo algo, quando eu tento acessar o meu eu verdadeiro, que está enterrado em meio a essa autoimagem negativa, nem sempre eu vou conseguir, por quê? Porque quando eu vou falar algo e eu me falo algo positivo, e eu digo assim, eu sou, por exemplo, eu sou bonito, eu sou determinado, eu sou focado, eu sou disciplinado, eu sou maravilhoso. Quando eu vou falar algo assim, o que tem por baixo da capa que eu estou vendo no espelho é uma autoimagem muito negativa. Então, na hora que eu falo, que eu verbalizo algo positivo, isso vai de encontro a toda aquela camada que está sobre a casca que eu estou tentando mostrar para as pessoas. E aí eu preciso acessar o meu eu verdadeiro que está enterrado no meio de toda essa caca. Então não adianta só eu falar, não adianta só eu verbalizar. Eu preciso também trabalhar de uma forma emocional. Eu preciso também trabalhar de uma forma não só cognitiva, mas com muita conduta emocional. E aí o que eu posso fazer para começar a acessar esse meu eu verdadeiro que está enterrado sobre o meu eu negativo, quem eu acho que eu sou? Eu preciso não só falar, mas eu preciso fechar os olhos e me imaginar sendo aquela pessoa. Eu preciso fechar os olhos e me imaginar sendo uma pessoa com cada uma das características que eu falei. Então, se eu falei que eu sou determinado, que eu sou disciplinado, que eu sou focado, que eu sou bonito, que eu sou maravilhoso, que eu sou rico, que eu sou magro, se eu começo a falar cada uma dessas coisas, então eu vou fechar os meus olhos e vou me imaginar construindo essa nova autoimagem. E na medida que eu vou fazendo isso, na medida que eu vou repetindo esse exercício, eu vou começando a furar essa camada do meu segundo eu, que é o meu eu negativo, que é quem eu acho que eu sou, e eu vou começar a acessar a minha essência. Eu vou começar a acessar aquele meu eu verdadeiro. Fala, meu amigo Elton. Tudo bom, irmão? E aí eu vou acessando esse meu eu verdadeiro. E na medida que eu consigo acessar pelo menos uma vez esse meu eu verdadeiro, e como é que eu vou acessar pelo menos uma vez? Quando eu lá, de olhos fechados, me imaginando sendo aquela pessoa, me vem uma cena em que eu fui essa pessoa. Porque a nossa essência, ela nunca deixa de existir. Então vão ter momentos na minha vida que eu vou acessar essas características de uma forma inconsciente. Em algum momento da minha vida, eu vou conseguir acessar para realizar alguma coisa, no momento, seja de muita dor, de muito desespero, ou de muita felicidade, eu vou conseguir acessar essa essência e eu vou realizar algo. Só que eu vou fazer isso de uma forma inconsciente, eu não vou ter constância nisso. Então, na hora que eu falo a característica, que eu fecho os olhos e eu me imagino sendo essa pessoa, vai chegar uma hora que eu vou acessar aquela característica, eu vou lembrar. E a minha mente vem dizer, olha, tu foi essa pessoa focada em tal situação. Tu foi essa pessoa disciplinada em tal situação. Então, na hora que eu acesso isso uma vez, eu acesso a segunda, eu acesso a terceira, eu acesso a quarta, e isso vai começar a fortalecer as minhas afirmações, as minhas visualizações, e eu vou começando a limpar toda
essa camada desse eu, que eu acredito que eu sou, eu vou tirando o peso de carregar esse eu que eu finjo ser, e aí eu vou acessar quem realmente eu sou. E aí eu vou poder expandir essa minha autoimagem que está enterrada lá em meio a tudo isso, a todas essas crenças que foram construídas na minha vida ao longo de todos esses anos, por ter que viver em meio a gigantes que eu não conhecia, que simplesmente me colocaram no mundo, eu não sabia onde eu estava, e aí, naquele momento eu tive que entender que para conviver, para que eles não gritassem comigo, eu simplesmente tinha que fazer as mesmas coisas que eles faziam. Então, gente, da mesma forma que eu sou programado, eu posso ser reprogramado. Ah, PK, isso é fácil? Não. É simples? É bem mais simples do que você acredita. Só que não é fácil. Por quê? Porque imagina que você enterrou um tesouro sobre várias e várias e várias e várias camadas de terra. Então você vai ter que cavar muito fundo, você vai ter que ter um esforço muito grande, com muito maquinário, com muitas coisas, para poder você ir cavando esse tesouro e acessar esse tesouro. Então pode ser que o teu eu verdadeiro ele está tão enterrado, mas tão enterrado em meio a essa camada que você acha que você vai ter que fazer isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Pode ser que não, pode ser que você tenha uma camada muito menor, pode ser que os teus pais, eles fortaleceram muito o teu eu verdadeiro, pode ser que os teus pais fortaleceram muito quem você de fato era, e o mundo ele colocou uma camada muito menor sobre essa tua essência. E aí você talvez não precise de tanto esforço para acessar. A Manu colocou aqui, podemos fazer esse exercício de visualização com os nossos filhos? Claro, Manu, é ideal, porque se você tem filhos, você vai conseguir, como eu acabei de falar, você vai expandir o eu verdadeiro dos teus filhos, e o mundo, eles não conseguirão colocar uma camada muito pesada, muito densa sobre esse eu verdadeiro. É muito o que tem naquele filme, não sei se vocês já assistiram, que é o filme Mãos Talentosas, que a mãe lá dos dois personagens, né, que até o Cuba Jr. é um deles, e o outro, não lembro o ator, mas ela sempre falava, né, ela sempre verbalizava para eles essa questão do que eles eram maravilhosos, que eles eram crianças inteligentes, que eles eram crianças que eram muito melhores do que eles eram, e mesmo o mundo, fala Sabrina, tudo bom, amiga? E mesmo o mundo jogando, né, essa terra, essa camada sobre o eu verdadeiro deles, ainda assim a mãe fortalecia tanto esse eu verdadeiro que a camada sobre ele era muito fina. Só que aí o que acontece? Nem todos tiveram essa oportunidade ou esse privilégio de ter pais que fizeram isso. Não porque eles não quiseram, mas porque eles não sabiam. Eles não foram ensinados a isso, ninguém fez isso com eles. Então acaba que você, no geral, você pode ter uma camada muito grossa de quem você acha que está escondendo esse teu eu verdadeiro. Então você vai ter que cavar, você vai ter que ter um exercício muito forte, todos os dias, todos os dias, todos os dias, não só verbalizar, mas fechar os olhos e se imaginar sendo aquela pessoa. Cada vez que tu fizer isso, é como se você cavasse um pouco esse segundo eu. Você cavasse um pouco, cavasse mais um pouco, cavasse mais um pouco. E na hora que você acessar minimamente, quando você fizer a primeira ligação lá no teu eu verdadeiro, é como se você encontrasse petróleo. Quando você encontra petróleo, você vai cavando, cavando, cavando. Quando você acessa aquela camada que tem petróleo, o que acontece com o petróleo? Ele jorra. Ele jorra. Então, na hora que você furar isso e acessar minimamente essa camada do teu eu verdadeiro, a tua essência ela vai jorrar. E vai ser muito mais fácil você começar a falar, você começar a verbalizar, você começar a fortalecer essa verdadeira essência. E aí, como eu falei, você vai tirar o peso de quem você finge ser. Porque você hoje não precisa fingir ser ninguém. Você não precisa construir essa capa por cima de uma autoimagem que você acha que quando na realidade colocaram isso em ti. O mundo colocou isso em ti, teus pais colocaram isso em ti. Então, deixe isso de lado, isso não te pertence, isso não é teu. E você deixando isso de lado, você vai liberar a tua essência para você viver a plenitude, você viver a vida que de fato Deus
tem para ti, tá? Então, essa primeira live de hoje, eu trago essa visão sobre a tua autoimagem, que você dê o primeiro passo, dê o pontapé para começar a construir a tua verdadeira autoimagem. Lembra? Você tem a tua essência, você tem essa autoimagem negativa, que envolve a tua essência, que você acha que te representa, e aí você precisa construir uma outra camada que é quem você finge ser. Então, chegou a hora de limpar tudo isso. Chegou a hora de acessar o petróleo, o diamante, que está envolto a toda essa caca que não te representa. Isso não é você. Isso colocaram ao longo dos anos, por tudo que você viveu, por toda a história da tua vida, você acaba vivendo isso, tá bom? Quem está chegando agora, essa live vai ficar salva, tá? Eu vou deixar ela salva aí no meu Instagram. Mas eu já deixo o convite, você que está chegando aqui todos os dias, às 12h12, pelos próximos 21 dias, até dia 21 de fevereiro, véspera do meu aniversário. Eu sempre vou trazer um tema, numa live rápida, 20, 30 minutos, aí enquanto você está almoçando, ou enquanto você está indo talvez buscar os filhos no colégio, você me escuta aí rapidamente, para trazer esse momento de reflexão, para você conseguir alcançar e performar ainda mais, tá bom, gente? Então era isso, o recado de hoje, né? O assunto de hoje era esse, os meus 3 eus que compõem a minha autoimagem. E acredite, existe um diamante, e como a Sabrina colocou, existe uma potência que precisa ser acessada, que está envolta aí a uma camada que não te representa, não é você, e muito menos essa que você teve que construir para fingir para as pessoas. Então acessa esse diamante, acessa esse petróleo, para que você possa expandir e viver a plenitude que Deus tem para ti. Porque lembra, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então, se você é filho do dono do ouro e da prata, se você foi construído à imagem e semelhança dele, você não merece menos do que o extraordinário, tá certo, gente? Então, fica aqui meu abraço, fica aqui minha gratidão a você, já fica meu convite para amanhã, às 12h12, a gente estar junto. Você que chegou depois, essa live vai ficar gravada, então assiste, compartilha, manda para alguém que precisa escutar essa reflexão, que eu tenho certeza que a pessoa certa vai receber isso. Alguém está precisando ouvir isso, alguém está precisando acessar essa potência, alguém está precisando acessar esse diamante que está envolto a tudo isso que colocaram, e essa pessoa merece ouvir essas palavras. Tá bom, gente? Então, grande abraço, um abraço de 40 segundos, um beijo no coração e até amanhã às 12h12.